Olá a todos, meu nome é Marcos Vitorino, sou engenheiro agrônomo e nesse vídeo vamos abordar aqui a questão da inteligência artificial na educação. É um caminho sem volta. Existem algumas mudanças aí na questão da inteligência artificial. É o aumento da eficiência com automatização de tarefas repetitivas. Muitas vezes a gente perde muito tempo em sala fazendo um processo que é repetitivo. Então, dessa forma, eu consigo dar mais agilidade aí na transferência de conhecimento. Outra coisa importante que a inteligência artificial traz a democratização do acesso à educação e nivelamento ao acesso à informação. Entre ricos e pobres, o uso da inteligência artificial dá a mesma chance de desenvolvimento e adquirir conhecimento, porque ela é uma ferramenta de fácil acesso e muitas vezes até gratuito. Existe aí uma outra questão que é o maior engajamento e motivação dos alunos. Os alunos hoje já não conseguem mais participar de aulas simplesmente o professor usando um lousa e quadro negro. Eles estão num desenvolvimento tecnológico no dia a dia em que essas aulas são muito chatas, eles acabam se dispersando demais. A questão é, os professores estão preparados para essas mudanças? Então aqui, essa aula toda eu já usei aqui o uso da inteligência artificial. E através de prompts eu fui pedindo para ele desenvolver a imagem. Então aqui eu coloquei um professor aqui, degradiano no ringue, contra a inteligência artificial e os alunos ali torcendo, né? Então eu coloquei um professor aí de ensino médio e um professor aí acadêmico combatendo a inteligência artificial. Muitas das vezes o professor ele olha a inteligência artificial como uma ameaça e na verdade não é isso que vai ocorrer. Então, a gente tem que aqui abordar uma coisa. Contra essa competição, professor inteligência artificial vai ganhar o professor ou vai vencer a inteligência artificial? Na verdade, o que a gente tem que ver é que a inteligência artificial ela é um parceiro e não um adversário do educador. O problema é que o aluno está buscando a inteligência artificial e muitas das vezes o professor não. E não adianta dizer assim, mas a inteligência artificial erra. Na verdade, a inteligência artificial ela está em processo de desenvolvimento. Eu falaria até que a inteligência artificial é uma criança de 2 anos com uma memória muito grande com excesso de informação. Então, é importante que quando a inteligência artificial erre, seja notificado, existe um espaço para notificar e você vai dizer se aquela resposta é correta não ou não, que ela vai por um processo que chama Machine Learning ou aprendizado de máquina, onde ela vai corrigindo. É igualzinho uma criança que fala uma palavra do jeito errado e você corrige ela e ela vai por repetição, aprendendo que tem que mudar aquela informação na cabeça dela. Existem aí algumas dificuldades nesse processo. Primeiro, o custo de tecnologia. Algumas inteligências artificiais, tipo o GPT, é pago. Então, nem sempre o professor ou o aluno vai ter acesso. Mas existe aí do Google Gemini, que era o antigo Bard, onde é totalmente gratuito, embora que ela não faz imagem. Existem inteligências artificiais para áreas diferentes. Para a área da medicina, existe inteligência artificial para a área de música, existe inteligência artificial na área
de produção de imagens que eu usei aqui e para fazer, por exemplo, correção de texto para a gente, ou passar um texto para as normas da ABNT, ou até fazer uma tradução, né? Existem algumas outras coisas que é importante, que é a questão da formação, né? O professor foi formado numa época onde não existia inteligência artificial e ele tem que correr atrás. E a melhor maneira de correr atrás é dar aula com inteligência artificial junto com o aluno, onde o aluno vai ajudar o professor a utilizar essas ferramentas. Existe aí questões éticas, né, da inteligência artificial, que chama-se camadas de proteção, para que a inteligência artificial venha sem viés e sem discriminação. Então isso daí, quando ocorre uma resposta tendenciosa ou uma resposta discriminatória, temos que relatar isso lá no uso da inteligência artificial para que os engenheiros vão cada vez melhorando mais essa camada de proteção. Existe aí uma coisa importante passar para os alunos, a necessidade de validação e checagem de fontes e links da pesquisa. Então, quando você pergunta para uma inteligência artificial algum assunto, ele tem que dar o link de onde ele fez essa reportagem. Se ele não der o link, peça o link. Porque é simples, se ele usou o Wikipedia para poder fazer pesquisa, o Wikipedia não serve como fonte de pesquisa, porque as informações lá não são validadas, não são checadas, é o usuário que põe o que ela quer e pode mudar a hora que quiser. Então, essa aqui é a questão mais importante. Existe aí um desafio, né? Eu compreendo a frustração dos colegas professores com o uso da inteligência artificial, a IA, pelos alunos. É natural que, como educadores, eles se sintam desafiados quanto aos seus ensinamentos. São questionados especialmente por uma tecnologia emergente como a IA. Então, quando o aluno vem falar assim, mas a inteligência artificial falou diferente do que você falou em sala, vão junto abrir, às vezes a maneira que o aluno pediu para a inteligência artificial, ela deu um caminhamento errado, ou às vezes, por que não? Às vezes erramos, o professor erra, os livros erram, a pesquisa científica erra, todo mundo é passível de erro. Então, o que é importante é buscar e se atualizar cada vez mais, porque não tem outra saída. O aluno vai usar isso. Então, não adianta proibir o uso de celular, proibir o aluno de usar essa inteligência artificial, porque isso cada vez vai aumentar mais. Quando eu fiz aqui meu vídeo, eu coloquei assim o professor em combate com a inteligência artificial. Tudo que está nessa imagem eu pedi para ela colocar. O robô simulando a inteligência artificial, o professor com luvas combatendo no ringue e os alunos aqui, uma parte torcendo para a inteligência artificial, outra parte torcendo para o professor. No entanto, é importante analisar a situação de forma crítica e ponderada. A inteligência artificial não deve ser vista como uma ameaça à autoridade dos professores, mas sim como uma ferramenta que pode ser utilizada para aprimorar o processo de ensino e aprendizagem. Isso aqui pode acelerar muito a questão da transferência de conhecimento e, além do que, a troca, onde o professor também vai aprender e desenvolver em conjunto. É importante um diálogo e uma mediação entre o aluno e a inteligência artificial. É importante que o professor assuma um papel ativo na mediação do uso da inteligência artificial para os alunos. Isso significa estimular o diálogo e a reflexão crítica sobre as informações encontradas, ajudando os alunos a discernir entre fontes confiáveis e dados inconsistentes, que ocorrem. É normal isso acontecer
principalmente num processo onde ele está em desenvolvimento e em aprendizado de máquina. A inteligência artificial hoje, ela se desenvolveu muito, ela ajuda muito para a tradução de textos, para dar, inclusive, tópicos para o professor abordar determinados assuntos, para que, inclusive, você pode trazer o aluno para interagir dentro do processo da sua aula. A IA, ela tem que ser vista aí como uma oportunidade de atualização e aprimoramento, tanto do aluno como do professor. Não dá mais para sentar em cima de um diploma, de um título e falar, eu tenho conhecimento, né? Isso daí vai ser colocado em xeque o tempo todo, porque tudo está mudando. Olha, eu vou dar só um exemplo. Eu estava numa roça e um produtor aqui usou um herbicida na mandioca, e o mesmo herbicida ele acabou e ele usou um outro que é o mesmo herbicida, mas de empresa diferente. Quando ele usou isso, torrou toda a mandioca, queimou toda a mandioca. E aí, o que será que ele fez de errado? O produto é o mesmo, só que o agricultor não olhou a bula. E o que eu fiz? Eu coloquei a bula de uma marca comparada com a bula da marca subsequente, né, que foi comprado, que foi a que torrou, e pedi para a inteligência artificial cruzar esses dados e ver o que tinha de diferente na bula dos dois. E o que aconteceu? Aquele que queimou tinha etileno glicol como composição do herbicida, e quando tem etileno glicol você não pode usar óleo mineral porque queima tudo, porque o etileno glicol faz a função do óleo mineral. Então eu dobrei, na verdade, a concentração e queimei tudo. Bom, preparando as aulas com IA. O uso de IA pelos alunos pode ser visto como oportunidade para os professores se atualizarem sobre as novas tecnologias, suas aplicações na educação. Ao invés de se sentirem ameaçados, o professor pode se beneficiar com a IA para aprimorar suas práticas pedagógicas, tornando o aprendizado mais dinâmico e interativo. Então, aqui alguns exemplos. Na parte de produção de textos, você pode, junto com o aluno, fazer pesquisas e desenvolver textos com os alunos sobre o tema dado em sala e pedir, inclusive, para que ele faça a tradução desse texto aí para a língua inglesa. E a gente tem hoje uma facilidade muito grande, porque ele faz adaptação de termos regionais. Então, para não ficar aquela tradução seca, né? The book and the table, é só aquilo lá, e ele vai transformar isso numa linguagem onde a outra pessoa entenda essa informação, utilizando palavras regionais, alguns casos até gírias, aproximar para aquela linguagem mais nativa. A produção de imagem, aqui eu coloquei o aluno e professor contra a inteligência artificial no ringue, e ele produziu a imagem. Então, isso vai depender muito do que? Do prompt. Então aqui eu fiz um outro pedido do uso da inteligência artificial para avaliar resultados. Então aqui tem um trabalho em campo, e através de um sistema que chama rede neural, ou deep learning, ele vai processar essas informações e jogar os dados em tempo real, professor. Então você pode ter uma câmera acompanhando a sua plantação, seu experimento científico em campo, e ele vai em tempo real dizendo taxa de crescimento, temperatura local, o que isso está interferindo, cruzar dados, detecção de pragas e doenças por imagem, e ele vai trazendo isso para você no laboratório ou em sala de aula, e sem haver necessidade de se deslocar. Então, isso daqui é muito legal, inclusive para simular dados onde você, por exemplo, eu não tenho dinheiro para montar um laboratório extremamente tecnológico para validar alguma pesquisa, mas eu posso
pedir para ela simular essa pesquisa dentro daqueles resultados que eu estou propondo em sala de aula ou na pesquisa. O mais importante de tudo isso é aprender a fazer o prompt. Prompt é a transcrição da nossa linguagem escrita para a linguagem de máquina. E para isso ocorrer, eu tenho que saber fazer o meu pedido. Então, você vai pedindo, por exemplo, um determinado tema, e cada aluno usar um prompt diferente, um pedido diferente para a interação, para a inteligência artificial. Vocês vão ver na avaliação que cada um vai ter uma resposta de forma diferente, ou mais vasta, ou mais ampla, ou mais resumida. Isso vai depender muito. Então, o prompt é uma questão fundamental na interação entre o usuário e o sistema de inteligência artificial. Eu já cometi muitos erros e eu vou mostrar alguns aqui. E é normal isso, porque a gente vai testando prompts diferentes até que chega o resultado que a gente quer. A inteligência artificial é uma parceria entre o professor, o aluno e a inteligência artificial. Como diz anteriormente, eu já cometi erros na execução de prompts. O prompt ele tem que ser preciso, claro, é essencial para garantir que o sistema compreenda corretamente o que o usuário está pedindo e forneça uma resposta útil e precisa. Então, palavras, você tem que entender assim, a inteligência artificial parece o grande mundo de Bob lá, Ele leva tudo na literal. Então, você tem que explicar direitinho aquilo que você está fazendo. Então, aqui eu estava preparando uma aula aqui de escola e com horta escolar. E aí eu pedi através de prompt, me faça uma imagem de alunos com chapéu de palhas, felizes, contentes na horta, montando um espantalho. E ele fez literalmente isso que eu pedi. Ele colocou todos os alunos montados, aqui ele fez uma extensão, como fosse um cavalo, e eles estão tudo montado no espantalho, porque eu pedi no prompt que os alunos estivessem montando. Uma das imagens, inclusive, ele fez no espantalho no formato de cavalo, com o aluno montado em cima dele. Fez uma outra imagem com 2 alunos, cada um sentado num braço do espantalho. Então, o que eu deveria falar? Em vez de alunos montando um espantalho, eu deveria ter colocado construindo, colocando um espantalho na horta. E eu fiz isso, e aí meu mesmo pedido veio da seguinte forma. Tá aqui, ó. Eu falei construindo um espantalho na horta, e ele refez a imagem, corrigindo aquilo que eu queria abordar. Então, o legal, sim, inteligência artificial vai ajudar muito, tanto na questão do ensino superior, ensino na área de pesquisa, como desde contar histórias na educação infantil, ensino médio, fundamental. Dá para se trabalhar várias coisas, inclusive de colocar uma imagem e pedir para o aluno fazer um texto sobre aquela imagem. Ou até, por que não, brincar de joguinho de 7 erros. Ver o que tem de errado na minha horta, porque você pede para ele plantar tomate, ele, em vez de ter uma muda de tomate, você vê ele colocando o tomate dentro da terra. E aí é legal isso, você vai aumentando a percepção. Tá bom? Para não ficar muito longo, eu vou encerrando por aqui. E eu tenho mais aí alguns vídeos que eu vou fazer, conforto animal na área de suinicultura e conforto animal na área da avicultura, todos com imagens feitas em inteligência artificial. Então eu não preciso ir loco, eu posso produzir a ideia do tema e tenho já um banco de imagens muito legal já armazenados aqui, todos feitos com inteligência artificial. Tá bom? Até o próximo vídeo então. Meu nome é Marcos Vitorino, sou engenheiro agrônomo e estou falando diretamente aqui da Casa da Horta, aqui em Paranavaí, no estado do Paraná,
E espero que esse vídeo aqui tenha ajudado aqui a abrir a cabeça. Quem sabe dá até para a gente fazer um dia uma live com vários professores, onde a gente pode abordar o uso da inteligência artificial. Até mais!